Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 2 de julho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, a gente teve ataques ucranianos aqui contra Sevastopol e Kursk de ontem para hoje. Em Sevastopol, algumas instalações militares russas foram atingidas aqui, e em Kursk, um batalhão também militar foi atingido aqui na cidade de Kursk, e uma fábrica de peças para tratores e veículos blindados e coisa e tal. Os russos também atacaram uma base aérea em Minhorod, nessa cidade aqui. A base aérea continha jatos Su-27, os russos dizem que destruíram vários jatos Su-27 ucranianos, mas a gente vai ver que tem um porém nessa história aí, sempre tem um porém nisso daí, né? Bom, os russos tentaram um grande avanço aqui em Vuhledar, usando um monte de motocicletas, e rapaz, é muita motocicleta destruída que a gente vai ver. Deu totalmente errado o avanço russo aqui em Vuhledar, mas é preocupante a situação, tá? Por quê? Porque justamente eles estão vindo aqui de leste, né? Lembra que Vuhledar sempre foi atacado a partir do sul, e a partir do sul os ucranianos tinham uma posição defensiva muito boa. Mas os russos conseguiram avançar aqui na direção de Marinka e agora estão atacando Vuhledar a partir do leste. Isso pode ser preocupante, pode resultar na queda de Vuhledar, o que não seria uma boa notícia, mas ainda não aconteceu. A situação ainda está sob controle por ali, né? Bom, e também temos a notícia que os ucranianos colocaram mais um monte de tropas aqui na região de Kharkiv. E está todo mundo se perguntando por que botar mais tropas aqui, né? O que será que os ucranianos estão pretendendo com esse monte de tropas aqui na região de Kharkiv? No fronte diplomático, Viktor Orbán, o presidente, o primeiro-ministro da Hungria, está visitando a Ucrânia. Está em Kiev hoje conversando com Zelensky, coisa e tal. Vocês sabem, a Hungria assumiu a presidência rotativa da União Europeia agora pelos próximos 6 meses. E, lógico, como a União Europeia tem muitos interesses com a Ucrânia, né, o Viktor Orbán foi visitar o Zelensky aqui em Kiev, né? Vamos falar sobre o que eles conversaram aqui. Não é só uma coisa protocolar, mais uma coisa para manter o diálogo aberto. Nada de positivo no primeiro momento, não se espera grande ajuda da Europa nos próximos 6 meses por conta disso, mas as coisas vão continuar evoluindo de qualquer forma, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu de Novo, Eu Sei Tudo, Mas Não Posso Dizer Nada, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com o caso do ataque russo na base de Mihorod, né? Aqui esse aqui é um drone, é uma imagem liberada pelos russos, que mostra aqui a base de Mihorod e mostra uma série de Su-27s aqui. Aqui, ó. Vários Su-27 aqui, né, na base de Mihorod. E depois mostra o ataque feito por um míssil russo, né? Então o míssil russo teria atingido essa região aqui. Segundo eles dizem, pelo menos 4 Su-27 teriam sido destruídos aqui, né? E de fato essa imagem é real, tá? Esse ataque aconteceu, os russos gastaram um míssil, um Iskander, com munição fragmentante, coisa e tal, e em princípio destruíram esses 4 aviões aqui, né? Mas aí você pode pensar também, como é que os ucranianos deixaram aviões tão fácil assim, né? E, pois bem, tem a explicação aqui. O David D mostra aqui, ó, imagens de 4 meses atrás, e estão os mesmos aviões nas mesmas posições aqui no mesmo aeroporto, na mesma situação. Ou seja, isso mostra que esses aviões não estão sendo usados há bastante tempo. São aviões que provavelmente já estão velhos e estão sendo usados para peça, né? E isso é confirmado pelo que tem aqui o comentário do oficial Yuri Ignat, da Força Aérea Ucraniana, em que falou que ele confirmou o ataque. Isso é uma guerra, infelizmente não acontece, de vez em quando você tem perdas de equipamentos. Eu estou falando sobre o ataque inimigo em Mihorod. Houve sim um ataque, houve sim algumas perdas, mas não é aquilo que o inimigo está dizendo. Ou seja, o que ele está falando é basicamente o mesmo que o David D falou aqui. Eram aviões que já estavam condenados, que já não voavam mais, estavam sendo usados para peças pelos ucranianos. Isso quer dizer que não teve nenhum prejuízo? É lógico que não. Mesmo um avião que é usado para peça é um ativo importante e pode ter quebrado coisa, pode ter
prejudicado. Só não foi uma perda tão significativa assim, explica por que os ucranianos não estavam preocupados, não usaram a defesa antiaérea e coisa e tal, quando viram o míssil russo, né? Então é isso daí, gastaram um foguete caríssimo para destruir sucata que tinha ali na base aérea, né? Bom, os ucranianos fizeram um ataque contra a base aérea técnica do 3.754, seria a base técnica do grupo russo aqui, né? Dá para ver aqui a imagem do incêndio. Deixa eu tirar o som aqui. Um incêndio muito grande nessa base, fica em Kursk, a base aqui. Aqui outra visão do incêndio. Essa base aqui, né, ela é uma planta de reparos aéreos, mas que também é usada para fabricação de veículos e coisa e tal. Então essa é a situação aqui. Tem gente dizendo que foi um incêndio acidental. Eu não sei não, tá? Isso aqui parece bem no alcance dos ucranianos, né? Kursk está logo aqui. Muito provavelmente isso foi um ataque ucraniano. Está aqui o pessoal fazendo a geolocalização da coisa. E de fato é isso daí mesmo. Chegaram aqui na base aérea ali na região. Tem mais incêndios aqui, ó. O que ele está dizendo aqui é um incêndio muito forte aconteceu nessa base militar ali em Kursk. Não há informações de por que pegou fogo, pode ter sido um acidente, como o pessoal fala aqui, mas no final das contas, certamente, me parece muito mais provável um ataque ucraniano aqui nesse alvo militar, né? De qualquer forma, boa notícia, menos um alvo aqui, menos uma base militar russa, né? E aqui tem outra, olha só, aqui é Sevastopol, tá aqui a explosão grande aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro vídeo que apareceu, dá para ver a explosão ao longe ali. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui, ó. Вон, огоньки всякие. Вон взрыв. Dá para ouvir a sirene de defesa antiaérea e o rapaz comentando que tinha muitas luzes e coisa e tal, e uma grande explosão. Aí depois ele fala, olha só, explodiu e não sei o que lá, uma explosão grande, aí tá vendo já a coisa lá. E, bom, é isso daí. E em determinado momento ele fala, que diabo, onde é que você comprou esse lugar, né? Aqui é uma... parece algum lugar, algum armazém, alguma coisa de armazenamento, tem uma unidade militar por ali, coisa e tal, ou seja, né, tá apontando isso daqui, né? Aqui, ó. Ataque de míssil na Crimeia, isso aqui foram imagens liberadas pelos russos. Dá para ver até a formação aqui de um anel de fumaça aqui em cima do local da explosão, né? Realmente impressionante a coisa. Uma explosão muito grande, o que indica que tinha munição ali, tinha coisa. Explosões desse tamanho, apenas a cabeça explosiva do míssil não consegue gerar esse grau de explosão, né? Para ter isso é porque certamente atingiu algum depósito de munição aqui. Dá para ver que a defesa antiaérea tentou derrubar o míssil, certamente foi um ataque ali, né? Mas não conseguiram derrubar, pelo menos não derrubaram todos os mísseis. Pode ser que tenham derrubado alguns dos mísseis, né? E o pessoal aqui achando muito engraçado o anel de fumaça que formou aqui nessa situação, né? Bom, e o que terá sido atingido? Tem duas alternativas aqui. O pessoal está falando aqui que foi justamente uma uma usina termoelétrica aqui em Sevastopol, tá? Segundo está dizendo o pessoal aqui, foi justamente uma usina que foi construída com turbinas da Siemens. A Siemens nega, ela disse aqui ó, que não entregou nenhuma turbina para a Crimeia, porque ela atende a todas as regulamentações de exportação, né, das sanções contra a Rússia. Agora, parece que o que aconteceu foi que eram turbinas da Siemens que estavam na Rússia, e aí a Rússia trouxe essas turbinas da Rússia para a Crimeia e montou essa usina termoelétrica aqui ali na Crimeia, e teria sido essa usina termoelétrica que teria explodido nesse ataque hoje. Mas a gente não tem confirmação disso ainda, tá? Tem uma outra informação que teria sido justamente uma base de drones Shahed 136 ali na região, né? No Cape Fiolente. Cabo Fiolente é um cabo que tem aqui pertinho aqui, ó. Fiolente. É esse cabozinho aqui, então é perto de onde foi a explosão aqui, ó, em Sevastopol.
Então pode ser que não tenha sido a usina, tenha sido essa instalação aqui, que continha cerca de 90 drones Shahed 136, né, aqueles drones de fabricação iraniana que são usados pelos russos. Não tem informação sobre mortos entre os soldados russos, mas destruiu bem aqui o local onde eles armazenavam isso, né? Eu acho que essa segunda opção aqui é mais razoável, faz mais sentido, né? Mas a gente não sabe, pode ser qualquer uma das duas. O comandante da Força Aérea Ucraniana, o Olenchuk, falou que o que eles atingiram foi um depósito de munição na Crimeia ocupada. Justamente faz sentido ser esse depósito aqui que continha os drones Shahed 136, né? Bom, vamos falar agora sobre a linha de frente e vamos falar aqui sobre Vuhledar, né? Vuhledar é essa cidade aqui. Os russos já tentam tomar ela há muito tempo, mas é uma cidade muito positiva do ponto de vista defensivo para os ucranianos. Ela fica numa região mais alta, tem vários prédios altos aqui. Então os russos tentam tomar ela a partir de Pavlivka, tentaram várias vezes em 2022, em 2023, o ano todo, nunca conseguiram chegar. Chegaram a estar nos arredores de Vuhledar, chegaram a tomar essa parte aqui, ó, ao sul de Vuhledar, chegou a ter russo aqui. Aqui nessa região também tinha russo, mas os ucranianos conseguiram expulsar os russos daqui, tirar o pessoal dessa região toda aqui. Nunca conseguiram tomar Vuhledar e, lógico, perderam muita gente tentando tomar Vuhledar, né? Só que a situação mudou agora. Por quê? Porque com a tomada de novo Mihailivka e essa região aqui, os russos começaram a ter vantagem para avançar aqui pelo leste, né? Eles começaram a comer o flanco ucraniano nessa região. E infelizmente eles estão avançando por aqui, pode ser que a situação agora seja mais complicada. Existe uma outra situação aqui, que é um outro Terracon aqui. Terracon é aquela pilha de dejetos, né? Que essa região toda da Ucrânia tem muitas minas, né? Mina de carvão, mina de minério e coisa e tal. E Terracon são essas pilhas de dejetos que eles tiram das minas e também acabam sendo usados na guerra como posições defensivas, porque são morrinhos altos, vira quase uma torre. Aquilo ali você consegue fazer uma posição defensiva muito fácil ali, né? Então sempre tem aqui Vuhledar, que é um ponto alto, e o Terracon aqui ao norte, nessas minas de carvão aqui. Vuhledar é a palavra ucraniana para carvão. Então Vuhledar era a cidade onde moravam os trabalhadores dessa mina de carvão, né? Enfim, os russos agora estão próximos aqui do Terracon, pode ser que eles consigam, se eles tomarem o Terracon, Vuhledar cai. Então é uma situação mais complicada agora, mas por enquanto não conseguiram nada, tá? Por enquanto o que a gente tem é essa imagem aqui. Olha só que coisa impressionante essa imagem. Os russos tentaram avançar sobre posições fortificadas ucranianas usando motos. É isso daí. O tal do batalhão de motos russo já ficou todo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não conseguiram ir a lugar nenhum. Isso daqui não é o mesmo lugar, não. Isso aqui não é o mesmo lugar, não, tá? Isso aqui é outro lugar. Não é a mesma foto daqui, não. É uma outra foto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motos aqui também. E tem mais aqui, ó. Tem uma outra imagem aqui que mostra as duas coisas aqui, ó. Toda a região aqui. Essa aqui é uma colagem, tá? Mas mostrando como é que é mais ou menos a região ali, justamente a tentativa russa de avançar ali em direção a Vuhledar e não deu certo, né? Esse negócio de usar moto na linha de frente bom, é aquele negócio, a moto tem a vantagem da velocidade, isso é verdade. Mas é muito frágil, qualquer coisa, qualquer tiro de metralhadora você destrói uma moto. Então é realmente uma decisão russa que não parece fazer muito sentido. E lógico, você vê aqui também os blindados que eles mandaram também junto. É impressionante como é que morreu tudo no mesmo lugar, né? Um ponto só, os russos foram todos destruídos ali naquela região, né? Então falhou esse ataque, está aqui a explicação aqui, ó. O Sladkov está prometendo, há 3 dias atrás, o propagandista Sladkov estava prometendo outro assalto em Vuhledar. E dessa vez eles dizem que iriam pela retaguarda das tropas ucranianas ali, da guarnição ucraniana ali, né? E o resultado foi essa imagem aqui. Isso aqui, ó, tem muita luta em Vuhledar, o inimigo está em defesa ativa. Vuhledar é um das 10 pontos mais ativos na linha de frente. Se falou SMO, então você já sabe que é o russo falando aqui. E nós estamos pressionando, mas um breakthrough ainda não foi possível, né? Então os russos falando que estão pressionando ali em Vuhledar, mas não conseguiram ainda avançar.
Mas por que não conseguimos ainda um breakthrough ali, né? Vamos tentar agora um ataque pela retaguarda ucraniana. Estamos preparando um ataque pela retaguarda. Isso daqui foi o cara falando há 3 dias atrás, né? Para nós avançarmos nessa direção, precisamos ir na direção de Kurahovy e Karlivka, justamente como eu falei, pelo leste ali, né, tentando chegar na mina de carvão, né? E nós estamos fazendo um monte por isso, né? O cerco e a luta com as forças armadas da Ucrânia em Vuhledar seriam pela retaguarda. A imagem mostra um T-80 BFM que está atingindo o inimigo com fogo e não sei o que lá e coisa e tal. E é isso daqui a situação, no final das contas, o que resultou esse ataque russo aqui foi totalmente destruído, não conseguiram avançar nada ali. Está aqui a imagem aqui, o Andrei Perpito já colocou aqui os equipamentos russos destruídos, e está aqui 25 motocicletas e 23 outros ativos de combate, né, outros blindados e coisa e tal. Teve também 33 ativos ucranianos destruídos, um Su-27, que seria aquele avião que a gente falou de Milhorod, e mais 12 outros tipos de coisa, um Humvee, 2 Grades, enfim. As perdas ucranianas até que são significativas aqui, mas se você olhar não tem nada tão significativo, né? Que é van, pick-up truck, ou seja, são coisas menos significativas aqui, embora aqui nos russos também tem um monte de motocicleta, aqui motocicleta, 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 pois é. E mais um monte de tanque aqui, um T-90M, um T-72B3, um T-80BV, enfim, um monte de tanques aqui, né? Ou seja, uma grande derrota para os russos ali em Vuhledar. Bom, continuam os ataques ali em Vovchansk, o pessoal está fazendo um monte de operações ali, continuam os ucranianos limpando aquela região ali norte de Vovchansk, né? Agora, eles falam aqui que chegaram novos reforços do inimigo na região, então os russos mandaram mais tropas para lá, né? Mas, curiosamente, os ucranianos também colocaram mais tropas aqui, né? O David está colocando aqui que a Ucrânia colocou mais unidades no norte, e uma brigada da Força Aérea, né, aparentemente não é infantaria da Força Aérea, não é paraquedista, mas é uma brigada da Força Aérea. Talvez a Ucrânia esteja usando essa área como um lugar de treinamento agora, mandando unidades de pequeno tamanho para aprender a matar russos e depois colocando eles em outros lugares. Pode ser isso. É uma região que já está relativamente controlada para a Ucrânia, né? Então eles estão botando tropas ali mais para treinar o pessoal. Isso é uma coisa importante, né? Você aprender a batalha, como basicamente qualquer profissão na vida. Quando você vai fazer a coisa na prática, a teoria é completamente diferente, então você precisa ter alguma experiência aí. Então os ucranianos estão vendo essa área aqui em Vovchansk como uma possibilidade de treinar tropas. Pode ser isso. Agora, o próprio David D traz aqui, talvez tem um outro plano, né? Eles estão botando tantas tropas aqui nessa região que talvez os ucranianos estejam pensando em fazer um cerco aqui na retaguarda das tropas russas, entrar aqui em Belgorod e fazer um cerco aqui nas tropas russas em Belgorod. Existe essa possibilidade? Bom, pode ser, né? Pode acontecer. Não sei, eu acho que é mais provável a possibilidade de um dos ucranianos estarem usando aqui para treinar as tropas que estão verdes ainda, que estão tendo treinamento, saindo do treinamento agora, né? Do que realmente fazer um cerco desse por Belgorod. Mas nunca se sabe, vamos aguardar. E, bom, o Mike Ryan traz aqui uma análise bem interessante de como é que está o momento dessa guerra, né? E ele fala que a Rússia tinha uma série de vantagens nos últimos meses. É aquilo que a gente falou mesmo, né? Depois do fracasso ucraniano na contraofensiva de 2023, os ucranianos tinham que se reconstituir, tinham que repor pessoal, tinham que repor equipamento, mas mais importante do que tudo isso, os ucranianos perceberam que não tinham vantagem tecnológica ou de força suficiente para fazer um ganho significativo contra os russos, ou seja, para avançar, não basta você ter só um pouquinho mais de tropas do que os russos. Você tem que ter muito mais tropas, muito mais equipamento que os russos. Tem que ter uma vantagem estratégica contra os russos, né? Então, os ucranianos se retraíram nisso daí, estavam preparando suas tropas, e aí os russos tiveram a sua oportunidade, né? Só que no final das contas acabaram desperdiçando isso.
Como ele mostra aqui, os avanços russos foram irrelevantes nesse período todo e, no entanto, perderam uma quantidade grande de equipamento e pessoal. Os militares russos tinham uma oportunidade significativa no final de 2023, depois que o esforço ucraniano culminou na sua contraofensiva no sul, e haviam problemas de falta de pessoal e munição que começaram a ficar evidentes no início de 2024. E, porém, os russos nos últimos 6 meses geralmente falharam em capitalizar essa convergência de oportunidades, né? Eles estão jogando enormes quantidades de tropas em pequenas ações na linha de frente que não conseguem gerar nenhuma vantagem significativa, né? E aí ele traz aqui dois comentários aqui do Tikhon Milanov, dizendo que o único motivo pelo qual a Rússia está queimando todas as suas tropas que eles conseguem usar agora é porque ele calcula, né, os russos calculam que a vitória no futuro seria ainda mais difícil. Se a Rússia visse alguma perspectiva de futuro nessa guerra, estaria fazendo o que a Ucrânia está fazendo. É melhor poupar material agora, poupar equipamento, poupar pessoal, para você ter uma vantagem estratégica mais para o futuro, né? Os russos não estão vendo dessa forma, os russos estão tentando avançar de qualquer jeito. Vai morrer gente, vai perder gente, não importa. Por quê? Porque eles sabem que no futuro vai ser mais difícil ainda, né? E segundo a Dara Massicotti, ela fala aqui que também porque o Gerasimov ainda é o comandante, né? Ele não tem mostrado nenhuma inclinação a preservar ou consolidar uma força maior e está sempre atacando, queimando homens e equipamentos de forma calibrada para ser sustentável no curto prazo, mas que vai gerar fraqueza a longo prazo, né? Ou seja, esse é o problema dos russos, desperdiçaram essa oportunidade. Isso é provavelmente a melhor oportunidade que a Rússia tem para fazer ganhos significativos no campo de batalha, só que isso poderia gerar para eles vantagens políticas e diplomáticas para pressionar a Ucrânia para negociações de paz. Ou seja, essa é a estratégia dos russos. Tentar vender para o mundo que estão avançando, estão tomando cada vez mais cidadezinhas, uma cidadezinha aqui, outra cidadezinha ali, mas é tudo cidadezinha irrelevante, que não faz diferença nenhuma. E, no final das contas, ninguém está comprando essa suposta vantagem russa aqui, né? E é lógico, a questão é que a Ucrânia busca liberar muito território. A Ucrânia quer liberar todo o território que foi tomado pela Rússia. Então não adianta a Ucrânia ficar brigando por cada cidadezinha na linha de frente. Ela tem que justamente preparar essa grande ação que deve acontecer em algum momento. Eu concordo com a visão do Mike Ryan, que é um especialista de guerra americano, né? Bom, falando sobre a linha de frente, a gente tem aqui informações em Makivka. Os russos avançaram aqui na região. Isso aqui é próximo a Svatov, tá? Svatov está por aqui, ó. Não está aparecendo aqui no mapa, mas está logo para cá. É mais um avanço russo nessa região aqui, um avanço pequeno, não chegaram a tomar a cidade de Makivka ainda, mas chegaram aqui nas fronteiras dela, né? Aqui é a situação ali em Toretsky, em que os russos fizeram um avanço ontem, eles continuam tentando avançar aqui. Não teve avanço de ontem para hoje, mas como eu falo para vocês, a situação aqui parece bastante preocupante, tá? Eu espero que os ucranianos... Aqui, ó, faz sentido, os ucranianos mandaram um monte de novas brigadas para cá, justamente para conter esse avanço russo nessa região aqui, né? Bom, aqui em Ocheretny, né, próximo a Avdiivka, também nenhuma mudança significativa. E aqui, próximo de Krasnohorivka, também ali perto de Avdiivka, Avdiivka está para cá também. Também nada significativo, pequeno avanço aqui, mas nada que mude a situação, né? E finalmente a questão aqui em Vuhledar, como a gente falou, os russos estão avançando para cá, mas não conseguiram avançar muita coisa, perderam muito equipamento nessa tentativa de avanço aqui em Vuhledar, aqui, como a gente falou, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a perseguição a imigrantes na Rússia, que lógico eles querem fazer isso para pegar carne para mandar para as trincheiras, né? E também fala sobre a visita do Viktor Orbán na Ucrânia que está acontecendo hoje, né? Bom, antes de mais nada, vamos falar sobre um fake aqui muito engraçado, né? Um deepfake muito engraçado aqui, ó. O pessoal Russetti está falando que o Zelensky comprou um Bugatti Tourbillon
um carro de 4,5 milhões de euros, né? Aquela velha lorota deles, né? Que, volta e meia eles dizem que o Zelensky comprou um iate, Zelensky comprou uma casa, Zelensky comprou uma mansão e coisa e tal. O intuito é tentar inferir que o Zelensky seria corrupto e estaria usando dinheiro americano para comprar essas coisas, o que não tem sentido nenhum, porque o dinheiro que vai dos Estados Unidos para a Ucrânia é todo contado, é tudo auditado, não tem como fazer esse tipo de coisa e vai tudo para ajuda militar, né? E, além disso, o Zelensky é rico, né? Ou seja, o Zelensky poderia comprar essas coisas sem precisar do governo de ser presidente da Ucrânia. Muita gente tem o Zelensky como meramente um comediante, mas ele é muito mais do que isso, né? Lá na Ucrânia ele começou como comediante, mas fez muito sucesso. Acabou criando uma companhia de produção de conteúdo para a TV ucraniana, né? A Quarteirão 95. Aqui no Brasil seria muito comparável com o Silvio Santos da vida, um cara que fez sucesso no mundo dos negócios, começou como ator, começou como apresentador, mas fez sucesso no mundo dos negócios, ficou muito rico. Essa é a situação do Zelensky. Então, se o Zelensky quiser comprar um carro desse, ele pode comprar, ele tem dinheiro para isso, né? Mas é lógico, é falso isso daqui. Os caras colocaram um deepfake aqui, que fica evidente o deepfake, e botaram até aqui o aviso da comunidade aqui no X, né? Que o vídeo é deepfake, esse cara não é de verdade, e isso nunca foi dito que ele comprou esse tipo de carro e coisa e tal. Enfim, só para vocês saberem que está rolando essa fake news aqui, né? O Jackson Hinkle, lógico, tá nessa daí também. Esse cara é um propagandista russo conhecido, e ele apresentou aqui uma nota fiscal, que seria a nota fiscal da venda para a Olena Zelenska, que é a mulher do Zelensky, né? Dizendo que compraram o Bugatti aqui. Mais uma vez é falso, até porque a nota fiscal está em inglês de uma compra que teria sido feita na França. Não, meu amigo, na França se fala francês, não se usa nota fiscal em inglês na França, né? Mas quem sabe um dia esses propagandistas russos... O problema é o seguinte, a pessoa quando acredita nessas coisas é porque ela quer acreditar, entendeu? Ela está fazendo força para acreditar. Se quisesse, tivesse um mínimo de senso crítico, não acreditaria. Mas tem gente que fala, não, porque o Zelensky comprou mansão, comprou não sei o que lá, comprou não sei o que lá, bebendo propaganda russa o tempo todo, né? É um absurdo isso. Bom, a notícia importante do dia no fronte diplomático, justamente a visita do Viktor Orbán a Kiev, né? Ele esteve lá com Zelensky, conversaram e coisa e tal. No final fizeram uma declaração conjunta. O Viktor Orbán, ele assumiu a presidência da Comunidade Europeia por 6 meses, né? A presidência da Europa, ela é feita em rodízio pelos presidentes dos países que fazem parte, e por um acaso agora chegou a vez da Hungria, né? Então, achei interessante o Viktor Orbán visitar Kiev, lá conversar com o Zelensky. Eu acho que é importante isso, manter o alto nível na negociação. A gente sabe que o Orbán é cadelinha do Putin, né? O Putin manda, ele obedece, mas é bom que seja mantido o diálogo nesse caso, né? O Viktor Orbán propôs um cessar-fogo para o Zelensky, coisa e tal. A gente sabe, é recado do Putin, evidentemente. O Putin está desesperado por um cessar-fogo, está chorando todo dia e noite lá no Kremlin, implorando um cessar-fogo, e pediu que o cachorrinho dele pedisse isso para o Zelensky. Não vai ter cessar-fogo nenhum, deixa o cara falar ali, não tem problema nenhum, né? Não consta que tenha saído nenhuma resolução, nada, nenhum acordo desse encontro deles, mas é um primeiro encontro, acho positivo no final das contas. Diplomacia é isso daí, meu amigo, é falar com o inimigo. Falar com um amigo, você fala, e aí, beleza, legal, tudo tranquilo? Não precisa de problema. Falar com um amigo a gente fala o tempo todo. O problema é falar com o inimigo, né? É isso que é o mais difícil mesmo. E bom, infelizmente morreu o Peter Fouché, um herói ucraniano. Ele é inglês, ele nasceu na Inglaterra, ele abriu uma caridade, uma organização de caridade para ajudar os ucranianos, para levar ajuda para a linha de frente, e é o projeto Constantin, e ele se tornou médico de batalha também, então ele ia sempre à linha de frente para fazer atendimento médico e coisa e tal. O cara é inglês e infelizmente acabou morrendo lá, né? O que o pessoal está criticando é justamente que a BBC... Veja, o cara é inglês, a BBC é uma emissora inglesa e, no entanto, ela faz isso, olha só. Fundador de caridade morre no campo de batalha ucraniano, mas botou campo de batalha entre aspas. Aquela velha história de que não tem guerra nenhuma, a propaganda russa de que é tudo falso, que não tem guerra nenhuma. Como é que a BBC me faz um negócio desse? Como é que diz que está no campo de batalha ucraniano entre aspas, né? É o que eu falo para vocês, essa mídia ocidental podre, esquerdista, é toda controlada pelo Putin. É impressionante como que o Putin tem controle sobre essa mídia toda. Aqui no Brasil você vê isso também, o UOL, o Globo, todo mundo só fala propaganda russa o tempo todo, né? Impressionante isso. Enfim, é uma pena, é muito triste a morte do Peter Fouché.
Isso só mostra a quantidade de heróis que tem nessa guerra, lutando do lado correto, lutando pela liberdade. O mundo não pode esquecer dessas pessoas. O nosso futuro depende do sucesso da Ucrânia nessa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.